Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo de funções, tá? Nós já estudamos as funções de maneira geral e as funções afins. Hoje nós iniciamos o estudo de funções quadráticas, tá? Vamos então para um exemplo motivacional, um exemplo inicial. Deseja-se construir um tanque de formato retangular. Em torno deste tanque, deixaremos um espaço de 1 metro para calçada e movimentação. Este tanque também deverá ser cercado para proteção de crianças e animais domésticos. Para um dos lados da cerca, será aproveitado um muro da propriedade. Se dispõe de 20 metros de tela. Qual é o maior tanque que poderá ser construído? Considerando a tela que a gente vai colocar ao redor para cercar esse tanque, né? Então, nós temos aqui essa imagem que representa a situação. Então, nós temos aqui um muro. Nessa área do muro, claro, nós não vamos colocar tela. A gente vai aproveitar ele, ok? O nosso tanque, ele vai ter medidas X e Y, ok? E aqui eu sei que nós temos 1 metro de calçada, que é o que as informações que o problema nos dão. Aqui também é sempre 1 metro. Logo, nós vamos ter o quê? Que nós vamos precisar aqui, na verdade, fazer essa cerca aqui, ó. Esse pedaço aqui. A gente quer saber qual que é o maior tamanho de tanque que nós vamos conseguir com essa cerca. Então, aqui, o que que eu tenho, na verdade? Aqui eu tenho X mais 2 metros. Por que X mais 2? Eu tenho X, que eu chamei aqui, a altura do tanque, mais 1 metro... mais 1 metro aqui e 1 metro aqui, ok? X mais 2. Então, aqui deste lado também vai ser X mais 2. E aqui embaixo, ó, eu vou ter Y mais 2, pelo mesmo motivo. Eu tenho 1 metro de calçada aqui e 1 metro de calçada aqui, ok? Eu sei que X mais 2 mais X mais 2 mais Y mais 2 tem que dar 20 metros. Por quê? É o total de cerca que nós vamos ter para fazer, ok? Então, aqui eu vou ter o quê? 2x mais y mais 6 igual a 20. Vou passar o 6 para lá. Então, 2x mais y é igual a 20 menos 6. Ou seja, 2x mais y é igual a 14. Ou y é igual a 14 menos 2x. Essa informação aqui, vou guardar para depois, certo? Ah, mas eu quero o maior tanque. Como que eu vou ter o maior tanque? Eu vou calcular a área. Eu vou calcular a área com função de x, porque a gente ainda não conhece as medidas, tá bem? Então, o que que vai ser a área? Vai ser x mais 2 vezes y mais 2, ok? Então, a área de x, em função de x, vai ser x mais 2. E o y é quem? É 14 menos 2x mais 2, tá bem? Lembrando que isso aqui eu troquei aqui, é o y. Então, a área de x vai ser o quê? X mais 2 vezes 16 menos 2x, tá? Multiplica, bem, o que eu vou ter aqui? Que a área de x vai ser, fica aqui 16x menos 2x ao quadrado mais 32 menos 4x. Ajeitando isso aqui,
eu vou ter que a área vai ser determinada pela função menos 2x ao quadrado mais 16 menos 4, 12x mais 32, ok? Certo? Então, aqui, o que eu vou ter disso aqui? A área compreendida pela cerca é representada pela função, né, a de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 12x mais 32. O gráfico ao lado representa esse problema, tá? Então, aqui, ó, vocês vão ver, eu desenhei o gráfico aqui com aquelas técnicas que a gente conhece, de desenho de gráfico de função. Como eu tenho x ao quadrado, ele é uma parábola, tá? Eu começo aqui, ó, vocês estão vendo que essa parábola não tá passando aqui pro lado negativo, por quê? X precisa ser maior que zero, tá bem? Porque ele é comprimento. Ele é uma medida de comprimento, então eu não posso ter zero. E observando o gráfico, eu concluo aqui, ó, se vocês forem analisar bem detalhadamente, que o x é 8. Então, aqui o x, ele é menor que 8, ok? E que é o comprimento máximo que a gente vai poder atingir. Se nós olharmos, eu quero a maior medida possível, né, do tanque, ou seja, a maior área cercada. Então, eu vou ter que vai ser esse ponto máximo aqui do gráfico, tá? Nesse ponto máximo do gráfico, eu tenho x valendo 3. Como eu sei que vale 3, ó, já deixei aqui destacado para vocês, né? E o A de x valendo 50, ok? Então, o máximo que eu vou conseguir é 50 metros quadrados. Essa aqui é a maior área possível. Assim, vamos concluir o quê? A maior área possível é 50 metros quadrados e é atingida, né? Obtida quando x mede 3 metros. E as dimensões do tanque, então, vão ser 3 por 8 metros. Como assim, professora? Eu sei que x vai ser igual a 3 metros, isso é óbvio, tá aqui, né? E lembra lá que nós fizemos que y é igual a 16, a 14. Y é igual a 14 menos 2x, então o y vai ser 14 menos 2 vezes 3. Y vai ser igual a 14 menos 6. Y é igual a 8. Ok? Então, as dimensões do tanque vão ser 3 por 8 metros, que é a maior área que a gente vai conseguir fazer cerca. Tá? Problemas como estes de área são representados por funções polinomiais de segundo grau, também conhecidas como funções quadráticas. As definições de função quadrática. As funções quadráticas também podem ser chamadas de funções polinomiais de segundo grau. Isso varia de acordo com o autor e com o livro que você toma como texto, mas em geral, função quadrática já é suficiente para identificar as funções. Toda função quadrática é do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Tá? A é diferente de zero e a, b e c são números reais. Tudo bem? Então, as funções quadráticas são aquelas que vai aparecer o x ao quadrado. Primeiro exemplo. São funções quadráticas. F de x igual a x ao quadrado, com a igual a 1, b igual a 0 e c igual a 0. G de x igual a 3x ao quadrado mais 8 é uma função quadrática, com a igual a 3, está acompanhando x ao quadrado. B igual a 0, eu não tenho x sozinho. E c igual a 8. H de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 4x menos 4 é uma função quadrática, com a igual a menos 2, b igual a 4 e c igual a menos 4. Nesta aqui, ó, fica mais fácil, mais claro para vocês observarem.
Aqui eu tenho A. Vejam que eu não pego a letra junto, tá, gente? Aqui eu tenho B. E aqui eu tenho C, ok? Quando a função quadrática possui os coeficientes a, b e c diferentes de zero, dizemos que ela é uma função quadrática completa. Tá bem? Segundo exemplo. Um clube construiu um campo retangular de 100 metros de comprimento por 70 metros de largura e, por medida de segurança, decidiu cercá-la, deixando entre o campo e a cerca uma pista para caminhada de X metros de largura. Qual é a área do campo? Bom, aqui é bem simples de resolver, né? A área do campo é 100 metros por 70 metros. Que vai dar igual a 7.000 metros quadrados, ok? Qual é a função que representa a área total cercada? E qual é a área total cercada se a pista de caminhada tiver 5 metros de largura? Bom, então vamos primeiro desenhar o que nós temos aqui nessa situação, bem parecida com o exemplo motivacional. Nós vamos ter aqui um campo, ok? De 100 metros por 70 metros, ok? Em torno deste campo vai ser construído aqui, ó, uma calçada bem de X metros. Então, aqui, ó, eu vou ter 70 mais 2x. Por que 70 mais 2x? Porque eu tenho x em cima e eu tenho x embaixo, ok? E no comprimento eu vou ter 100 mais 2x, pelo mesmo motivo. Eu tenho x aqui e eu tenho x do lado de cá, ok? Então, aqui, ó, vamos fazer a letra B. O que eu vou ter? Que a área, a fórmula que representa a área, vai ser 70 mais 2x vezes 100 mais 2x. Vou multiplicar. Ok? Então, a área vai ficar igual 70 vezes 100, 7.000, mais 70 vezes 2x, 140x, mais 2x vezes 100, 200x, mais 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. Então, a área ela vai ser representada pela função 7.000 mais 140 mais 200, 340x, mais 4x ao quadrado. Para quem preferir, para ficar bem bonitinho, a área em função de x vai ser igual a 4x ao quadrado mais 340x mais 7.000, ok? Então, aqui está a nossa função quadrática, bem? Então, ela é uma função quadrática completa. Eu tenho A valendo 4, B valendo 340 e C valendo 7.000, tá? Agora, aqui, então, a letra C. Ele pede para a gente calcular a área se x vale 5 metros, ó. Para vocês conferirem, ó. Tracei qual é a área total cercada se a pista de caminhada tiver 5 metros de largura. Então, x valendo 5, eu vou calcular a área para 5 metros. Vai ficar o quê? 4 vezes 5 ao quadrado, mais 340 vezes 5, mais 7.000. Então, a área, quando a calçada mede 5 metros, vai ser
4 vezes 25, mais 340 vezes 5 é 1.700, mais 7.000. 4 vezes 25 é 100, tá? Então, a área, quando x vale 5, vai ser 100 mais 1.700 mais 3.000 mais 7.000, desculpem, 8.800 metros quadrados, ok? Gráfico da função quadrática agora. Vocês já sabem desenhar ele construindo a tabela e tal. Vocês podem continuar desenhando ela desta forma, tá bem? Todo gráfico de uma função quadrática é uma parábola. A parábola tem concavidade voltada para cima se A é positivo e voltada para baixo se o coeficiente A for negativo. Vejamos alguns esboços de gráficos de funções quadráticas e seus elementos. Então, aqui nós temos o gráfico da função quadrática quando o A é maior que zero, tá? Então, concavidade voltada para cima, tá bem? Ó, concavidade voltada para cima, ela faz a curvinha para cima. Concavidade, corta o eixo Y no valor de C, né? Cortando aqui o eixo Y no valor do coeficiente C, tá? Corta o eixo X nos valores de X1 e X2 calculados pela fórmula de Bhaskara. X1 e X2 vem da fórmula de Bhaskara. O vértice da parábola é o ponto mínimo. O vértice é aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, ó, que é o mais baixo, é chamado de vértice. Ok? Quando o A é negativo, o gráfico da parábola é voltado para baixo. Também corta o eixo Y no valor do coeficiente C. Também corta o eixo X nos valores de X1 e X2 calculados pela fórmula de Bhaskara. E o vértice da parábola é o ponto máximo, tá? Então, aqui em cima, agora, vocês vão ter o vértice, ó. Esse ponto aqui é o vértice. Ok? Passos para o desenho do gráfico da função quadrática. Se vocês lembrarem, para a função afim, vocês tinham 5 passos para desenhar o gráfico da função. Para a função quadrática, são um pouquinho mais de passos. O primeiro passo é identificar os coeficientes A, B e C. O segundo passo é marcar um ponto no eixo Y no valor do coeficiente C. O terceiro passo é calcular x1 e x2 através da fórmula de Bhaskara. Tá? Marcar os pontos no intervalo de x1 e x2, né, dos valores x1 e x2 no eixo X. Calcular o valor de x do vértice através da fórmula x vértice é igual a menos b sobre 2a. Traçar uma reta vertical passando pelo valor calculado de x vértice, tá? Este é o eixo de simetria. Calcular o valor de y do vértice através da fórmula y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Lembrando aqui que o delta é o mesmo da fórmula de Bhaskara, tá? B ao quadrado menos 4ac. Bem? Traçar a reta horizontal passando pelo valor calculado de y vértice. Desenhar a parábola passando pelos pontos marcados. O vértice é o ponto de encontro das retas desenhadas nos passos 6 e 8. Então, seguindo esses 9 passos, vocês conseguem desenhar ali o gráfico da função quadrática, tá? Então, vamos lá fazer alguns exemplos, né, de gráficos. Exemplo 3. Construir o gráfico de f de x igual a x ao quadrado menos 4. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer primeiro? Identificar os coeficientes A e B, né? Então, o coeficiente A é 1, coeficiente B é 0, porque eu não tenho, e o coeficiente C é menos 4, certo? Aí, eu vou ter que
delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O delta vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Sempre usem parênteses em torno do número negativo. Delta vai ser igual a 0, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Delta é igual a 16. Eu vou ocupar isso depois, tá bem? Aí, o que mais nós vamos ter? Que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, o x vai ser igual a menos 0 mais ou menos raiz quadrada de 16 dividido por 2 vezes 1. X vai ser igual a 0 mais ou menos 4 dividido por 2. x1 e x2. 0 mais 4, 4 dividido por 2, 2. 0 menos 4, menos 4 dividido por 2, menos 2, ok? E ainda nós vamos precisar do x vértice, que é calculado sendo menos b sobre 2a. Então, né, o x vértice vai ser igual a menos 0 dividido por 2 vezes 1. E eu vou ter aqui que o x do vértice vai ser menos 0 dividido por 2 vezes 1, 0 dividido por 2, 0. Ok? E o y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Então, ele vai ser igual a menos 16 dividido por 4 vezes 1. Então, aqui o y do vértice, ele vai ser menos 16 dividido por 4, menos 4. Ok? Então, esses são os valores que nós temos aqui. Bem, todas as continhas que nós precisávamos fazer. Então, vamos lá, marcar esses pontos no gráfico. Primeira coisa, a gente vai marcar um ponto no valor do coeficiente C sobre o eixo Y. Então, C é menos 4, lá no menos 4 a gente faz um ponto. Bem, esse ponto aqui. Tá. Bem, x1 e x2 vamos marcar também sobre o eixo X. x1 é 2, x2 é menos 2, também. E uma reta vertical passando por xv igual a 0, então, é o próprio eixo y. E a reta horizontal passando pelo valor do y vértice. Vejam que aqui coincidiu do y vértice já estar marcado, que vai dar o ponto 0 e menos 4, tá? Mas nem sempre coincide. E daí nós vamos desenhar a parábola, ok? 3 pontos são suficientes para a gente desenhar a parábola. Aproximadamente, né? Mais ou menos aqui. Tá? Isso aqui é o gráfico de y igual x ao quadrado menos 4. Gráfico de menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Vamos lá, de novo. O coeficiente A é menos 1, o B agora é 5 e o C é menos 6, ok? Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A
Aqui o A negativo vezes C. Delta vai ser 25. Menos com menos é mais, mais com menos é menos. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Delta vale 1, ok? X é igual menos b, então menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, dividido por 2 vezes menos 1. X vai ser igual a menos 5, mais ou menos 1, dividido por menos 2. Menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4 dividido por menos 2, 2. Menos 5 menos 1, menos 6 dividido por menos 2, 3. Não esqueçam os jogos de sinais, tá bem, gente? X do vértice é menos b sobre 2a. Então, x do vértice vai ser igual a menos 5, dividido por 2 vezes menos 1. Então, x do vértice vai ser menos 5 dividido por menos 2, 2,5. O y do vértice é menos delta dividido por 4a. Então, o y do vértice vai ser menos 1 dividido por 4 vezes menos 1. O y do vértice vai ser mais, né? Desculpem, 0,25, ok? Agora, nós vamos marcar esses pontos no gráfico, tá? Coeficiente C, primeiro a ser marcado, no menos 6. Então, aqui no menos 6, tá? X1 e X2 no eixo X. 2 e 3. Ok? E agora o vértice, tá? Eixo vertical no X do vértice. Então, o 2,5 ele vai estar aqui no meio. E assim, no meio. Certo? Então, ele vai fazer o eixo de simetria. Ok? Então, e o y do vértice é 0,25, então é 1/4. Vamos ver aqui, ó, 1/4 é mais ou menos aqui assim, ó. Bem pouquinho. É mais ou menos ali, ó. Bem. E aqui é o vértice, tudo bem? Então, aqui eu tenho os pontos suficientes para a gente desenhar a parábola. Bem, então ela vai sair daqui. Vai passar aqui, tá? Pessoal, não importa se ela fica torta, ela é só para dar uma ideia, tá?
Ó, aqui eu sei que, como ela é simétrica, aqui tá 2,5, então eu sei que ela vai passar nesse ponto aqui também. Tá? Pela simetria da parábola. Só para eu ter mais um ponto auxiliarzinho ali para me ajudar a desenhar o gráfico, tá? Então, este é o gráfico da função quadrática y igual a menos x quadrado menos 5x menos 6. Quando o delta é positivo, o gráfico da raiz quadrática corta o eixo x em 2 pontos. Quando o delta for negativo, o gráfico da função quadrática não cortará o eixo x. Quando delta é igual a zero, o gráfico da função quadrática tocará o eixo x em apenas um ponto. Tá? Exemplo 5. Desenhar o gráfico de y igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Tá? Então, o que nós temos aqui? A igual a 1, B igual a 2, C igual a 1. Calculando o delta, nós vamos ter 2 ao quadrado mais menos 4 vezes 1 vezes 1. Então, fica 4 menos 4, delta vale 0, ok? Delta valendo 0, eu vou ter apenas um valor para x. Então, x vai ser menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 0 dividido por 2 vezes 1. X vai ser menos 2 mais ou menos 0 dividido por 2. Isso aqui implica que o x1 é igual ao x2, que é igual a menos 1, ok? Tá? O x-vértice é menos b, então menos 2, dividido por 2 vezes 1. Então, o x-vértice vai ser menos 1. O y-vértice é menos delta, né? Então, 0 dividido por 4 vezes 1. Disso aqui, eu vou ter que o y-vértice é 0, ok? Então, vamos marcar os pontos que a gente tem. O c vale 1, então, passa por aqui, ok? O x1 e o x2 é só um ponto, que é o menos 1, tá? O vértice aqui, ele vai ficar o ponto menos 1 e 0, que já está marcado aqui, tá? E nós não temos nenhum outro ponto para marcar. Lembrando que sobre o vértice passa o eixo de simetria, tá bem, gente? Então, o que vocês vão ter aqui, ó? Que em torno desta reta que eu estou desenhando, vocês vão refletir a parábola, certo? Então, se aqui, ó, a uma unidade de distância do gráfico eu tenho 1, para cá eu também vou ter uma unidade de distância, certo? Aí, eu tenho 3 pontos, é suficiente aqui para eu desenhar a parábola, tá? Vai ser aqui assim. Lembrando que ela é só um esboço, então não precisa estar perfeita, ok? Exemplo 6. Desenhar o gráfico de f de x igual a x ao quadrado mais 4. Agora eu tenho a valendo 1, b valendo 0, c valendo 4 positivo, ok? Delta vai ser igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4.
delta vai ser igual a 0 menos 16. Delta é igual a menos 16. Delta negativo não corta o eixo X, tá? Então, se não corta o eixo X, eu não tenho X1 e X2, não adianta eu querer calcular, tá? Então, eu só vou calcular o vértice. O vértice, sim, eu posso calcular normalmente. Vai ser menos b, então 0, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, o XV é 0. O YV é menos delta, então menos 16, dividido por 4 vezes 1. Então, fica menos com menos mais, 16 por 4. O YV é 4. Bem, que o ponto, o vértice é 0 e 4, tá bem? Que é o ponto que eu já vou marcar aqui, ó, tá? Nessa situação, eu tenho apenas um ponto para marcar. E aí, como é que eu desenho o gráfico com apenas um ponto? Eu vou escolher dois valores, um antes dele e um antes depois, e calcular o valor de y, tá? F de, eu vou escolher 1 e menos 1. F de 1, fica 1 ao quadrado, mais 4. F de 1 é 5. F de 1 é 5. Okay? Isso quer dizer que o F de menos 1, pela simetria, também é 5. E aqui está a nossa parábola. Como eu disse, não precisa ser perfeito, é só um esboço de um gráfico, ok? Observações quanto ao gráfico agora, mais algumas, tá? Os números x1 e x2, eles são calculados através da fórmula de Bhaskara, eles são chamados de raízes da função. Podemos reescrever toda a função quadrática em sua forma fatorada, usando ax² mais bx mais c é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Exemplo 7. Encontrar as raízes da função quadrática e reescrever na forma fatorada. F de x igual a 2x ao quadrado mais 12x mais 9. Tá bem? Então, o que eu tenho aqui? A vale 2, B vale 12, C vale 9. Delta vai ser igual 12 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 9. Delta vai ser igual 144 menos 4 vezes 2 vezes 9, 72. Delta é igual a 72. Ok? Guarda esta informação agora. X é igual a menos b, então menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 72 dividido por 2 vezes 2. X vai ser igual a menos 12, raiz quadrada de 72. Vamos fatorar. Dá por 2, que é 36. Dá por 2, que é 18. Dá por 2, que é 9. Dá por 3, que é 3. Por 3, 1, tá? Então, aqui eu fico com raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Dividido por 4. Então, x vai ser igual a menos 12, mais ou menos, o 2 e o 3 saem da raiz, 6 raiz de 2 sobre 4, ok?
x1 vai ser menos 12 mais 6 raiz de 2 sobre 4. E o x2 vai ser menos 12 menos 6 raiz de 2 sobre 4, ok? Então, o x1 vai ser igual. Aqui dá para simplificar por 2 as duas expressões, tá? Então, fica menos 6 mais 3 raiz de 2 sobre 2. E o x2 fica menos 6 menos 3 raiz de 2 sobre 2. Tá? A forma fatorada, então, ela é a vezes x menos x1 vezes x menos x2. E a gente não resolve essa multiplicação, a gente só vai trocar, tá? Então, o a vale 2 vezes x menos o x1. Então, fica menos 6 mais 3 raiz de 2 sobre 2. Vem só um pouquinho. Aí, x menos 6 menos 3 raiz de 2 sobre 2. Ok? Se vocês resolverem esta multiplicação, tá? Vocês vão voltar nessa expressão aqui em cima, ok? Então, gente, essa primeira semana de função quadrática é isso. A aula ficou um pouquinho longa, porque é bastante coisa, tá bem? Mas aproveitem, façam os exercícios e atividade avaliativa nós só teremos na próxima semana, tá? Bons estudos, qualquer coisa entre em contato.